E mais uma informação: o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias a partir desta sexta-feira para que o presidente da CPI da Covid no Senado, o senador Omar Aziz, adote providências para garantir a confidencialidade de dados sigilosos de Mayra Pinheiro. No mês passado, Mayra foi ao Supremo contra a comissão por ter tido dados sigilosos vazados. Segundo ela, os senadores têm divulgado e-mails privados com seus dados pessoais. Na decisão, o ministro informou que, caso Aziz não tome as devidas providências dentro do prazo estabelecido, será necessário que a Corregedoria do Senado Federal instaure procedimento investigativo com vistas a apurar a responsabilidade pelo vazamento de dados. Zé. Viu aí a concentração de poderes e de atenção e que hipertrofia do Supremo Tribunal Federal por aqui? A maioria das notícias passam pelo Supremo. Lá atrás eu falei, antigamente aqui se dizia tudo acaba em pizza no Planalto Central do país. E agora eu digo tudo acaba no Supremo, no Planalto Central do país. Todos os sentidos. A gente vê, por exemplo, aí que o presidente Jair Bolsonaro está certo em entrar no Supremo contra o próprio Supremo, contra esse artigo 43, que quer ser superior a legislações e superior à Constituição, superior ao Código Penal, por exemplo, né? O Código Penal define ali, o Código de Processo Penal define ali instâncias e define critérios para se abrir um inquérito e para abrir um processo. Os dois processos não têm isso, né? E o Edson Fachin é o relator deste pedido do presidente Jair Bolsonaro. E um pedido do presidente Jair Bolsonaro já foi rejeitado porque foi assinado pelo advogado-geral da União, antes o André Mendonça, e agora o Bruno Bianco, de uma forma muito inteligente, assinou o advogado-geral da União e assinou também o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não pode alegar vício de origem e não conhecer da ação. Então, agora ficou muito mais fácil o Supremo conhecer o próprio Supremo e dizer se o artigo 43 vale ou não vale. Sobre sigilo, eu queria dizer o seguinte, isso é importantíssimo. Não é a história, tem algo a esconder. Pode ser, mas pode não ser. Sempre, todas as constituições garantem o sigilo de correspondência, o sigilo telefônico, o sigilo telemático agora, né, depois da internet mais recente, mas antigamente até um bilhete, ele era sigiloso e crime abrir a correspondência. Então, o Supremo é que deveria garantir exatamente este direito ao sigilo, né, ao sigilo de dados, principalmente. Cris. A gente precisa lembrar que, nesse caso específico aí, o ministro Lewandowski, quando houve a determinação da quebra de sigilo bancário da doutora Mayra, especificamente, ela, através de seus advogados, entrou no Supremo pedindo que isso não fosse autorizado à CPI. O Supremo autorizou que o sigilo telemático e telefônico fosse quebrado, mas determinou, foi o ministro Lewandowski que determinou que os senadores mantivessem aqueles documentos todos em sigilo. E isso vazou. E vazou para assassinar reputação. E envolveu terceiros. Então, quando o Zé diz que quem não deve não teme, né? As pessoas costumam falar isso, mas o Zé tem razão quando fala que é a confidencialidade das pessoas. Vamos pegar um caso específico. Vazaram um e-mail que a doutora Mayra tinha enviado para um outro médico. Ela é médica. E nesse e-mail tinha um vídeo de uma conversa que eles tinham tido, onde ela perguntava para esse médico que perguntas ele achava que os senadores fariam para ela poder treinar como ela responderia. É natural, qualquer um que vai ser questionado, que vá para um depoimento, se prepara antes, ou deveria se preparar. Vazou isso, vazou a imagem do outro médico, da pessoa, um pesquisador, com a pessoa com quem ela conversava, debocharam, assassinaram a reputação desta outra pessoa que não é investigada pela CPI. E a gente precisa lembrar também que a doutora Mayra é investigada, mas ela não é acusada de nada, ela não cometeu nenhum crime. Então, quem paga pela reputação que foi assassinada? Eu acho muito bom que o ministro Lewandowski esteja relembrando agora ao presidente da CPI, que é dele, na condição de presidente, a responsabilidade de manter em sigilo todos os documentos de todos os investigados obtidos mediante quebra de sigilo. E ele deu um prazo de 5 dias ali, a gente precisa ficar atento se nos próximos 5 dias não vai vazar mais nada, porque eu não duvido
que os outros senadores ali, que são os suspeitos de terem vazado, ou o próprio presidente, que pode ele próprio também ter vazado, vazarem mais informações nos próximos 5 dias, dizendo não, eu tenho 5 dias agora para colocar um cadeado lá na sala secreta, por enquanto pode vazar o que quiser. Vamos ficar atentos. 1 minuto, Augusto. O engraçado foi o argumento do Omar Aziz, né? Ele disse que é muito difícil manter o sigilo, porque esses documentos passam por várias mãos. Ele não sabia disso antes de fazer o que fez. Ele não sabia, aliás, é ele que está distribuindo. Eu não entendo, por exemplo, esse negócio dos 5 dias. Ele tem 5 dias para distribuir tudo. E depois falar, não, agora está resolvido, eu montei um esquema seguro. É muito cinismo, né? E foi o Lewandowski que autorizou isso aí. Por que ele não se certificou antes de que esse sigilo seria garantido? E por que ele não pune os responsáveis pelo vazamento? Se ainda ele não sabe quais foram os envolvidos nisso, eu posso adiantar. Omar Aziz e Renan Calheiros. E o nosso Randolfo Rodrigues, a voz de Castrato lá da CPI. São eles. Começa por aí. Depois chega ao resto. 1 minuto, Ana. Vitor, a Cris tocou exatamente no ponto que eu ia mencionar. Eu até voltei aqui o nosso roteiro para ler direito que o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de 5 dias para que o presidente da CPI da Covid no Senado, o senador Omar Aziz, adote providências para garantir a confidencialidade de dados sigilosos de Mayra Pinheiro. 5 dias. 5 dias. Num assunto tão sério assim, que nós vimos que dados muito importantes, sigilosos da doutora Mayra foram parar assim de bate-pronto em várias manchetes, em vários veículos de informação, o ministro Ricardo Lewandowski deveria pedir a adoção dessas providências de imediato. Peço de imediato que isso não aconteça, porque isso aqui, para mim, é aquele ai, ai, ai que mãe fala, né? Ai, 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 não faça isso mais. Você tem 5 dias para fazer o seu dever de casa. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, nós estamos diante aí de uma comissão parlamentar aí de investigação que não tem nada de parlamentar, porque aquilo ali é uma quadrilha, não tem elementos de todos os partidos, de todas as vertentes, porque a mesa que compõe essa comissão aí é uma mesa criminosa, cheia de inquéritos e que tem um claro objetivo de derrubar esse governo e todas as pessoas idôneas que passam ali. E aí vem o ministro Lewandowski, ai, 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 você tem 5 dias, e o que vai acontecer nesses 5 dias? Infelizmente, o povo está cansado. Esses ministros, Lewandowski, Barroso, Moraes, não são ministros, são agentes políticos. E isso tem que acabar. E só vai acabar quando abrir a porteira do impeachment de um deles.